no segundo livro dos Reis, lá no Antigo Testamento, Deus tem uma palavra para a gente hoje sobre avivamento e sobre direção de Deus. Eu quero tudo que o Espírito Santo quer para mim. Quem concorda comigo, fala amém aí. Quem quer isso para você também? O Espírito Santo quer que você morra. Tem muita coisa para morrer em você. E que hoje Ele te mostre algo que precisa morrer. E que você mate algo em você hoje. Amém? Acharam aí, segundo livro dos Reis, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do verso de número 11. Lemos assim a palavra do Senhor. Segundo Reis 22, 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Acbor, filho de Micaías, a Safão, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o povo de Judá, por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, Aicão, Acbor, Safã e Asaías foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tikva, filho de Arás, e lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: Eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém ao rei de Judá que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Amém? Vamos orar? Crianças, vocês vão orar junto comigo, tá bom? Eu vou falar, vocês vão repetir. E todos os adultos podem repetir também. Amém? Vamos orar juntos? Fala assim: meu Pai do céu, fala comigo. Eu quero consultar ao Senhor hoje. E eu quero tirar da minha vida tudo que não presta. E que esse ano de 2022 eu viva debaixo da tua direção. Aconteça o que acontecer. Em nome de Jesus. Amém.
A história que nós lemos é um pedacinho da vida de um homem chamado Josias. Parece com o nome do pastor Osias, mas na verdade é o nome do primo do pastor Osias, o Josias. E sabiam que ele tem um primo chamado Josias. E esse rei, meus irmãos, ele começou a reinar quando era criança. Quem aí tem 8 anos de idade? Tem alguma criança com 8 anos de idade aí? Ninguém? Felipe tem 7, né, Felipe? Pois é, esse ano você faz 8. Imagina, fica de pé, Felipe, aí para o pessoal te ver. O pessoal de casa não vai conseguir ver, sobe na cadeira para o pessoal conseguir te ver. E você faz 7 esse ano. Imagina, gente, vocês começarem a ser comandados por uma criança. Um rei que começou a reinar aos 8 anos de idade. E fez um tanto de coisa maravilhosa para o seu país. A ponto da Bíblia dizer a respeito dele, que antes dele não teve nenhum igual a ele. E depois dele, não teve nenhum igual a ele. Isso não é uma maneira de dizer que cada um é igual, não. É porque os outros eram ruins mesmo. E quando você olha para cada rei de Israel, até os melhorzinhos, chega um momento da biografia deles que você vê assim, mas eles deixaram de fazer isso, isso e aquilo. Pisaram na bola. Josias não. Josias andou direito diante do Senhor. E meus irmãos, lá pelas tantas, quando ele já estava crescido, ele mandou dar uma geral no templo de Jerusalém. E mandou contratar pedreiros e comprar madeira e pedra lavrada e tal, para poder dar aquela geral na casa de Deus. E enquanto o pessoal estava lá trabalhando, encontraram a Bíblia, ou um pedaço da Bíblia que tinha na época, a lei de Moisés estava lá guardada. E trouxeram, olha só, rei, que tesouro arqueológico a gente achou aqui. A lei de Moisés, vamos ler esse negócio? Vamos. Abriram e começaram a ler. E para surpresa do rei Josias, ele descobriu que o povo estava todo errado, o povo estava vivendo tudo o contrário do que a Bíblia mandava. Parece familiar para vocês? Será que isso aconteceu lá naquela época? E para piorar a situação, haviam promessas de Deus de que se o povo fizesse aquelas coisas, ele iria mandar coisas terríveis sobre o povo. E havia um castigo horroroso sobre o povo. E Josias, quando leu aquilo, ele se apavorou, ele rasgou as suas roupas, e ele começou a chorar, clamando a Deus. Ele se quebrantou diante de Deus. E ele fez algo que a gente está fazendo aqui, ele foi consultar o Senhor. E ele mandou os seus homens atrás de uma profetisa para consultar o Senhor. E aquela mulher trouxe uma revelação de Deus para ele, uma palavra de Deus para ele, dizendo o seguinte: olha, toda essa destruição que foi dito que iria acontecer, vai acontecer mesmo, não tem para onde correr não. Mas, porque você chorou diante de mim, porque você se quebrantou diante de mim, você não vai participar desse momento. Você não vai ver todos esses males que eu vou trazer sobre o povo. Você vai morrer numa época de paz, de tranquilidade. A primeira parte da nossa mensagem, meus irmãos, é dentro dessa história. Fala a respeito de quebrantamento e fala a respeito de limpeza, de acerto. Você sabe por quê, meus irmãos? Nós não estamos vivendo o mesmo pacto que Israel vivia. Aquelas promessas de castigo eram específicas para aquela aliança sobre o povo de Israel, e aquelas coisas todas se cumpriram. Mas eu quero lembrar para você que o nosso Deus é o mesmo. Você crê nisso? Eu gosto sempre de reafirmar esse princípio. Às vezes, quando a gente tem contato com pessoas de outros tipos de fé, que creem em outros deuses, né? É comum surgir o seguinte questionamento: como é que você sabe que o Deus que você serve é o verdadeiro e não os outros? Para mim essa resposta é muito simples. O Deus que eu sirvo, ele age na minha vida. E a maneira como ele age na minha vida, a maneira como ele se comporta,
é exatamente a mesma que está na Bíblia. E o Deus que está na Bíblia é o Criador de todas as coisas, não é uma entidadezinha que fica ali fazendo troca com você, aceitando oferenda para fazer algum trabalho para você, não. É o Criador do universo, que se relaciona diretamente comigo. E eu posso me achegar a Ele, me relacionar com Ele. Ele me perdoa, Ele me salva, Ele me cura, Ele me dá direção, Ele me traz resposta. E a maneira como Ele se comporta na minha vida, desde que eu me entendo por gente, que eu me relaciono com esse Deus, é do mesmo jeitinho que está aqui na Bíblia. E o meu Deus, Ele tem uma característica muito especial. O que Ele fala, Ele cumpre. E Ele nada faz sem antes avisar dos seus servos profetas. Tem gente que não acredita em profetas nos dias de hoje, pega esse texto e diz, não, isso aí é só lá para a antiga aliança, conversa. A gente experimenta isso na prática. Deus está fazendo muitas coisas que Ele já avisou antecipadamente. E eu preciso dizer para vocês que dias difíceis vêm pela frente. Eu falo isso tanto baseado nas promessas que nós temos na Bíblia, quanto na leitura histórica que eu vejo, a maneira como o mundo caminha, quanto no discernimento profético meu e de outros profetas que nós temos no meio do reino de Deus, que mostra assim, não como aquela profetada clássica, né, das pessoas que ficam sempre profetizando tragédias, mas meus irmãos, há um sentimento forte, desde antes da pandemia começar, que a mortandade se aproximava, e que o nível das tragédias que acontecem iam se tornando cada vez maiores. E eu tenho dito isso para os irmãos já tem pelo menos uns 4 anos. Vem um tempo de juízo sobre a terra. Nós temos experimentado isso. E eu sei, meus irmãos, que a tendência disso é piorar. Mas nós podemos aprender algo muito sério com relação a essa história que nós lemos. Josias vai e se quebranta, e Deus vira e fala, vai acontecer. O princípio espiritual foi quebrado, o povo vai colher aquilo que foi plantado, é assim que funciona. A iniquidade no meio do mundo hoje, está terrível, meus irmãos, e as pragas que a gente vê descritas no Apocalipse, são uma resposta do céu, são juízos de Deus, contra tanta iniquidade que há no mundo. A gente olha para a vida de Josias e vê que depois desse momento, esse homem começou a trabalhar arduamente para purificar o Estado de Israel do seu tempo. E eu começo a ler o que Josias fez e eu fico espantado. Se você continuar lendo o texto, o restante do capítulo, a sequência da história, você vai ver como Israel estava podre. É impressionante, meus irmãos, tinha monumento a demônio dentro do templo de Deus. A cidade estava toda cheia de coisas relacionadas à adoração a demônios. Um povo que tinha sido ensinado na lei de Deus, de repente estava seguindo as coisas mais abomináveis. Tudo quanto é montanha tinha algum altar, em vários lugares da cidade. E o que me assusta, meus irmãos, dentro do próprio templo de Deus havia utensílios feitos para servir a Baal. E Josias teve muito trabalho, passou anos e anos purificando, limpando todas aquelas coisas. Ele precisou ir lá profanar um altar de uma entidade chamada Moloque, que você sabe o que era, do que se tratava? O povo de Israel, para fazer pacto com essa entidade, pegava os seus bebês e matavam para esse demônio, e jogavam eles vivos no meio do fogo, para conseguir coisa em troca, bens materiais, prosperidade. E eu fico me perguntando como é que isso aconteceu com o povo de Israel. Como é que uma sujeira tão grande conseguiu entrar no meio do povo que se chama pelo nome de Deus? Como é que tanta sujeira conseguiu entrar dentro da própria casa de Deus? Irmãos, nós vivemos uma realidade muito semelhante a essa.
Porque mesmo no meio do povo que se chama povo de Deus, a iniquidade está instalada. Eu vejo um povo que professa uma fé em Deus, que se declara evangélico no nosso tempo, na nossa sociedade, mas que não tem nada a ver com Deus. Eu vejo desde pessoas que estão no governo, a pessoas da classe artística, é muito comum. O artista fulano de tal, é da igreja tal. Aí todo mundo, nossa, que legal, dá glória a Deus. E continua cantando as mesmas imundícias que cantava antes. Ah, mas fulano de tal, olha, a família toda é crente. Vai ver as letras da pessoa que está cantando, é só bebida e baixaria. Os jogadores de futebol, não, fulano dá dízimo na igreja, é crente. Só metido com orgia e safadeza. E aí eu estou falando agora a respeito dos famosos, mas deixa eu falar a minha percepção como pastor. Irmãos, é desesperador. A gente que cuida de pessoas, a gente que prega o evangelho, que celebra cada conversão que acontece, que vê as pessoas crescendo devagarzinho no evangelho, caindo, levantando e permanecendo firme. Está muito difícil, meus irmãos, porque é uma safadeza muito grande. O povo não segue aquilo que diz que crê. E quando você pensa que a pessoa finalmente começou a se acertar, ela vira as costas para Deus, sem o menor pudor, e celebra a iniquidade, e comemora as coisas que Deus abomina. E você percebe, não é por falta de saber, não é por falta de conhecer. E eu pergunto, será que com você não está acontecendo isso? Será que abominações, coisas que o Senhor detesta, não estão entrando dentro da sua própria casa? Josias foi um grande reformador, alguns diriam um grande avivalista. E não há avivamento sem reforma, meus irmãos. Não tem como a gente querer a presença de Deus e permanecer com coisas terríveis no nosso meio, continuar convivendo com a mentira, continuar convivendo com a indiferença, continuar convivendo com tudo quanto é tipo de sujeira que esse mundo nos oferece, nos entrega. Não tem como. E eu preciso dizer para vocês, o juízo de Deus vem sobre essa geração e continua vindo sobre ondas cada vez maiores, porque as nossas iniquidades fedem diante do Senhor. E chega um momento que Deus diz basta. A boa notícia é que Josias se quebrantou. E quando ele consultou ao Senhor, uma palavra foi dita a respeito dele: diga para esse homem que mandou vocês virem até aqui, assim diz o Senhor. E a palavra que veio para Josias é que ele, pelo fato dele ter se quebrantado, pelo fato dele ter chorado na presença de Deus, Deus iria poupá-lo desse tempo. O princípio espiritual continua sendo o mesmo. A prova vem e Deus guarda a gente no meio da prova. Preguei recentemente a respeito disso. O juízo de Deus vem sobre um povo, sobre uma geração. Mas aquele que está quebrantado diante do Senhor, ele é poupado. Isso não é um caso isolado na Bíblia, meus irmãos. É recorrente. A gente vê Deus atendendo pessoas que choraram na presença dEle. Você já chorou na presença dEle? Qual foi a última vez que você chorou na presença dEle? Algumas pessoas têm muita facilidade, outros têm muita dificuldade. Alguns estavam chorando aqui enquanto nós adorávamos ao Senhor. Irmãos, Deus é Pai. E o choro, na nossa cultura, foi colocado na programação das nossas crianças. Eu falava aqui agora há pouco a respeito disso, não é? Do quem não chora, não mama. O choro foi colocado nas nossas crianças como uma comunicação com os nossos pais. Você sabia disso? A criança, ela não sabe falar ainda, ela não aprendeu. A única coisa que ela sabe, que ela nasceu sabendo fazer, é chorar.
Antes de uma criança fazer xixi e cocô depois que nasce, ela chora, e se não chorar, todo mundo fica preocupado, porque que essa criança não chorou. Eu estava no parto dos meus 3 filhos, cortei o cordão umbilical dos 3. Todos os 3 choraram bastante. Você nasce sabendo. E você sabe para que isso? Porque o choro é para comover os ouvidos dos seus pais. Uma criança chora para tocar o coração da sua mãe, do seu pai, para que se compadeça e faça alguma coisa. Se é dor, se é incômodo, se é fome, seja lá o que for. O choro, meus irmãos, diante de Deus, é uma forma de oração, você sabia disso? Quando você só chora, e às vezes você não tem nem força para falar, mas você está chorando, Deus está ouvindo você como pai, e Ele atende você. Um coração quebrantado, o Senhor não vai resistir, não vai recusar. E você que vive uma vida que de repente está contaminada de alguma maneira, eu convido você a fazer uma limpeza geral. É início de ano, e todos nós, eu tenho certeza, nós temos coisas para limpar nas nossas vidas. Deus espera isso de nós. Assim como Josias fez uma reforma lá no seu país, você pode fazer uma reforma na sua casa. Você que é autoridade sobre a sua casa, existem coisas que você precisa ver que estão acontecendo. Existem sujeiras que foram entrando pelas beiradas. Existem coisas que você nem sabe que estão dentro da sua casa e estão lá. Existem coisas talvez que você já tinha vencido há tempos atrás e de repente você deixou voltar isso para a sua vida. Reforma. Vai atrás dos altares de Baal que estão na sua casa. Tira tudo. Mas olha, chora diante de Deus. Se revolta por essas coisas. O costume do quebrantamento do povo hebreu no Antigo Testamento todo era rasgar as roupas, era externalizar aquilo que estava por dentro. Irmãos, as experiências mais fortes que eu tive com o Espírito Santo até hoje, foi justamente quando eu me coloquei a chorar diante do Senhor. Deus não é manipulável. Os pais humanos às vezes podem ser manipulados por uma pirraça, mas Deus não. Mas Ele conhece o seu coração a fundo e sabe quando você chegou ao nível das lágrimas no seu quebrantamento. Existe um texto que eu repito quase todo culto aqui na igreja, que é: achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Só que como é que a gente se chega a Ele? O texto continua ensinando: limpando as nossas mãos, limpai as mãos, pecadores. E o texto continua dizendo: chorai, lamentai. O princípio continua o mesmo, meus irmãos. Você quer realmente ser poupado e viver verdadeiramente como povo do Senhor? Eu quero convidar você a consertar aquilo que de repente você está empurrando com a barriga há muito tempo. Tem servos de Deus vivendo no pecado, deliberadamente, e dentro da igreja. E servos de Deus vivendo deliberadamente no pecado fora da igreja também. Acerta enquanto é tempo. Hoje à tarde nós recebemos uma palavra aqui na nossa sala de oração, que o Senhor está levantando nesse tempo profetas pré-arrebatamento. E esses profetas, eles não estão simplesmente pregando o amor de Deus, porque o mundo já conhece, uma grande parte do mundo já conhece o amor de Deus. Você chega para um bêbado para poder falar: deixa eu falar uma coisa para você, Jesus me ama, você vai dizer, né?
todo mundo já sabe, gosta de ouvir, eu sou amado de Jesus. Pregadores que só pregam o amor, fazem muito sucesso, ganham muitas curtidas. Mas é o tempo que Deus está usando os profetas reais dele para dizer: arrependam-se, o tempo está acabando. O seu tempo está acabando. Deve ter uns 2 anos que o Espírito Santo está falando isso muito forte comigo. Chega, basta. Tem coisas que Deus não está tolerando mais. Tem jovens vivendo na igreja igualzinho os jovens que estão vivendo no mundo. Tem gente que vira e fala assim: pastor, eu estou bem diante de Deus, eu estou firme, eu não estou fazendo sexo sem estar casado, mas é porque não está namorando ninguém, é só começar a namorar que vai começar de novo. Por quê? Porque não há conversão no coração, há safadeza no coração, há Baal no coração, há todo tipo de idolatria dentro do seu coração, não se converteu ainda ao Deus Todo-Poderoso. Arrependa-se, chore diante de Deus, muda de vida, muda de vida. E aí, meus irmãos, vem a palavra que a gente gosta de ouvir: você vai ser poupado no meio das dificuldades, das coisas que eu vou mandar para a terra. Mas a história, ela continua, a gente leu só até uma parte. E eu quero contar para vocês como foi que Josias morreu. Irmãos, chegou um momento que o rei do Egito, o faraó Neco, se não me engano, entrou em guerra contra uma outra nação. E o rei Josias se juntou para fazer guerra contra esse faraó. E olha que coisa estranha. O faraó era um homem ímpio, não era do povo de Deus. E ele vira para Josias e manda um recado dizendo assim: olha, hoje eu não estou fazendo guerra contra vocês, não. Por que você está vindo fazer guerra contra mim? Minha guerra é contra aquele pessoal lá. E o negócio é o seguinte: o cara ímpio falou para ele, hein? Eu estou fazendo essa guerra porque Deus mandou. E Deus está comigo. E se você vier, você vai se dar mal. E você sabe o que Josias fez depois dessa palavra? Foi para a guerra assim mesmo. Ele se vestiu lá disfarçado para ninguém saber que ele era rei e entrou no campo de batalha. E lá ele tomou uma baita de uma flechada, saiu de lá ferido e morreu. E a gente fica olhando assim: não, mas esse rei que tinha feito uma reforma tão linda, como é que ele deu um vacilo desse? Um homem que tinha consultado ao Senhor lá atrás, morre por uma coisa tão besta. E morreu jovem, mais novo que eu. Você sabe por quê, meus irmãos? O texto não dá detalhes, mas a gente que é vivido nas coisas de Deus, consegue fazer uma leitura do que aconteceu. Eu disse algo na convocação para essa semana de primícias que foi o seguinte: direção de Deus a gente recebe quando a gente está em comunhão com Ele. Direção para a nossa vida a gente recebe quando nós temos intimidade com o Senhor. E se Josias não teve direção de Deus para aquele momento, se Deus estava falando com um cara do exército inimigo para ele ouvir, e ainda assim ele não estava reconhecendo a voz de Deus, estava fazendo o que ele bem entendia. Eu vejo um Josias trabalhando muito para Deus, mas com pouca intimidade com Ele, que é o que acontece muitas vezes conosco. A gente traça a nossa agenda anual como igreja. Você começa a trabalhar para Deus, você faz isso, você faz aquilo, vem correndo, toca, volta, faz, arruma e não sei o que, e vai fazendo um monte de atividade, um monte de coisa. E Josias, você vai ver no texto que foi muito trabalho que ele teve, muita coisa que ele teve que fazer. Mas o que acontece com a gente? Às vezes, o ativismo nosso rouba o nosso lugar do secreto. Conversava com o Clauber recentemente a respeito disso, a gente gravando Velozes e Fervorosos, e eu falava assim: isso aqui não é o nosso momento de oração, nós estamos dirigindo uma reunião de oração, mas isso não pode roubar o nosso secreto com Deus.
o nosso momento de ter intimidade com Ele, o nosso momento de estar ali simplesmente para buscar a Ele. Você pode trabalhar muito para Deus, mas se você não tiver intimidade, você não vai ouvir a voz, você não vai ter direção. E nós estamos aqui basicamente para duas coisas, meus irmãos, nesse primeiro dia. Começar a buscar aonde precisa fazer reforma na nossa vida. E buscar ouvir o Senhor. Consultar ao Senhor acerca das coisas, porque se você entrar numa guerra que Deus não te mandou entrar, você vai morrer. O nosso Deus nos dá vitória, é verdade, nós somos feitos mais do que vencedores, mas não entra numa guerra que Ele não te mandou guerrear. E eu falo isso na nossa coletividade como igreja. Existem muitas guerras que precisam ser travadas. Existem muitas causas que valem a pena lutar. O que nós precisamos entender é qual é a nossa guerra. Qual é a direção de Deus que nós precisamos. O que é que Deus está falando nesse tempo para nós. E você, meu irmão, que está aí ansioso para servi-lo. Qual é a guerra que Deus te chama para lutar? Não entre numa guerra que Ele não te chamou. Não vá para uma guerra sem a convicção de que Ele te chama para estar ali. Você vai apanhar. Você vai se dar mal. Nós precisamos buscar intensamente a presença dEle. E aí então consultar ao Senhor. Consultar ao Senhor. E antes de tudo isso, conforme a gente vê ali Josias fazendo, quebrante o seu coração, chore diante dele, limpa a sua vida de tudo aquilo que não presta. E isso é para ontem, meus irmãos. Vamos fazer isso agora. Eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. Você que nos acompanha à distância, faça isso também. Não deixa a comodidade do seu ambiente deixar você distante disso que está acontecendo. Existe uma relação muito grande do nosso exterior para o nosso interior. Não adianta você falar simplesmente, eu estou ajoelhado no meu coração, eu estou ficando de pé, mas é só por dentro, se você pode fazer por fora, porque uma coisa condiciona a outra. Por isso que eles rasgavam as vestes, gritavam, choravam. Era uma forma, muitas vezes, não só de externar o que estava por dentro, mas de conduzir por dentro aquilo que estava por fora. Não vou entrar nesse detalhe agora, poderia dar muitos argumentos nesse sentido. Mas você que nos acompanha à distância, se coloca de pé também, chore diante do Senhor. Feche os seus olhos e consulte ao Senhor sobre a sujeira, sobre as reformas, os reparos que precisam acontecer na sua vida. Pai, com sinceridade diante do Senhor, nós pedimos que o Senhor nos mostre o que precisa ser tirado das nossas vidas, que nós ainda não tiramos. Santifica a nossa televisão, meu Pai. Santifica as nossas leituras, santifica o nosso celular, nossas redes sociais, santifica o nosso tempo, meu Pai. Santifica o nosso tempo, meu Deus. Santifica o modo como nós tratamos a nossa família. Santifica os nossos olhos, meu Pai. Santifica os nossos relacionamentos, santifica os nossos sonhos, os nossos anseios, santifica as nossas prioridades, meu Pai.
Nós não queremos passar desse momento e viver as coisas maravilhosas que o Senhor tem para a gente nos próximos dias, sem uma limpeza verdadeira, sem retirar do nosso meio, de dentro de nós, das nossas casas, aquilo que desagrada ao Senhor. Nos traga quebrantamento, meu Pai, nos faça chorar na Tua presença e abandonar o pecado. Venha, meu Deus, que nós sejamos irrepreensíveis como o Senhor requer de nós. Pai, que nesses dias a gente cresça em intimidade com o Senhor, para que a gente possa buscar a Tua direção, meu Deus. Que sejam dias de alinhamento espiritual, meu Pai, de quebrantamento e alinhamento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.